Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver aqui uma oficina temática com a disciplina de língua portuguesa, ela mesma tão odiada por uns, mais amada por outras, mas dificilmente alguém fica ali no meio termo, né? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre língua, sobre linguagem. Eu vou mostrar para vocês aqui um materialzinho e a gente já começa, tá? Então tá aí o título, né, dessa explicaçãozinha aí sobre língua portuguesa. O que que é, né, por que que a gente tem que estudar, quais são os pontos importantes. Bom, a gente fala de língua ou de linguagem, tá? E a língua portuguesa é formada lá por vários pilares, né? Então a gente estuda dentro dela a morfologia, a sintaxe, a fonética, a linguística, né? Bom, tem coisa para falar aí que não acabaria mais, mas a gente vai propor aqui algumas coisas diferentes, tá bom? Bom, para começar, nós temos aqui uma tirinha, né, que é muito comum nos jornais, tá? E toda vez que, na verdade, um texto nos cai nas mãos, é importante que a gente entenda que ele pertence a um determinado gênero ou a uma determinada família, né, mesma coisa, e também dá para ir um pouco além, a gente pensar qual é o público leitor desse texto, né, qual é a finalidade desse texto para esse público. Então, as tirinhas que a gente tem que entender que pertence a um determinado gênero de texto, então tem lá a sua estrutura de composição, tem o seu tema, né, ou o seu assunto, tem o seu estilo, né? Se é feito para ser publicado em um jornal, a gente vai chamar o jornal ou o texto jornalístico de esfera, tá? Esfera de texto, que é algo mais amplo. Então, a esfera de texto aí, como se fosse um guarda-chuva, ela abarca, né, ela engloba o gênero de texto. Então, vamos ver o que é falado aqui, né, nessa tirinha aí tão curtinha. Então, você tem um menininho com uma placa ali falando vem do pôr do sol. Alguém fala que a gente não sabe quem é. Quanto quer pelo pôr do sol? Ele fala, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Olha só, uma única palavra que pode ser entendida de maneiras diferentes aí, né? Então, na verdade, dentro da placa, essa palavra vendo aí, ela é um verbo, né? E tem a ver com o verbo vender. Mas a outra pessoa que vê a placa pensa que, na verdade, ela, né, o menino tá vendendo ali, né? Quanto você quer pelo pôr do sol, mas não é, né? Não é, na verdade, ele está vendo, o menino com a placa está vendo o pôr do sol, está assistindo ao pôr do sol. Então, a palavra vender, que é um verbo, pode ser entendida aí, né, como de maneiras diferentes, né? Ou tem a ver com o verbo vender, ou tem a ver com o verbo ver. Então, aqui foi empregada com essa ampla possibilidade de significado aí, tá? Que a gente pode dizer, inclusive, né, já que a gente está aqui para falar de nomenclaturas dentro da língua portuguesa, a gente pode falar em polissemia, né? A polissemia da palavra vendo. Ora como vender, ora como ver. Tudo bem? E tanto vender quanto ver pertencem à classe de palavra dos verbos. Tudo bem? Bom, vamos falar então dessa história chamada língua ou linguagem, né? Então, a linguagem é um sistema multimodal, complexo e dinâmico de símbolos convencionados usados em modalidades diversas que permitem ao ser humano comunicar e pensar. Tá? Então, na verdade, a gente usa a linguagem para conversar com os nossos amigos, a gente usa a linguagem para escrever um documento, a gente vê uma linguagem, né? A gente lê uma linguagem,
em um determinado texto, de repente pode ser um texto narrativo, né, um poema, pode ser, de repente, uma informação, uma notícia, um artigo de opinião, enfim. Ela está presente em todos os lugares. A linguagem tem um papel incontestável. Desculpa. A linguagem tem um papel incontestável no processo de aprendizagem, visto ser um veículo de comunicação e de acesso ao conhecimento sobre o mundo e sobre a vida pessoal e social dos indivíduos, né? Então, quando a gente fala de uma pessoa dominar uma linguagem, a gente está falando que ela domina uma determinada variante, porque não tem só uma linguagem, né? Tem várias. Tá? Então, ele domina, por exemplo, a norma culta da língua, que a gente chama também de variante padrão. Ele só consegue falar de uma maneira um pouco mais simples, né, não tão sofisticada, ele não consegue moldar a linguagem dele para situações mais formais. Então, na verdade, a gente tem instrumentos para estudar a linguagem de maneira oral, e a gente também tem ferramentas, né, tem aí meios para analisar as linguagens dentro dos seus gêneros de textos, tá bom? Resumindo, língua-linguagem é um sistema complexo onde vários processos acontecem ao mesmo tempo. É formado por código compartilhado por uma comunidade e o mais importante aqui, possui caráter social, produz interações sociais. Né? Então, quanto mais a gente domina a língua portuguesa, contemplando lá todos os seus pilares, né, como foi falado aqui no comecinho, então, a pessoa entende lá os mecanismos morfológicos, sintáticos, fonéticos, linguísticos, mas ela consegue, na verdade, produzir interações sociais em diferentes meios, né, em diferentes situações comunicacionais, tá? Bom, agora, a gente vai afunilar um pouquinho e falar sobre os olhares sobre um objeto. E tem um cara importante que chama Ferdinand Saussure, que diz o seguinte: o ponto de vista determina o objeto. Ferdinand Saussure, que nasceu em 1857 e morreu em 1913, foi um linguista e filósofo suíço, um dos desenvolvedores da linguística enquanto ciência autônoma. Seu pensamento exerceu grande influência sobre o campo da teoria da literatura e dos estudos culturais. Então, na verdade, quando a gente fala do Saussure como o pai ou um dos grandes aí, né, pensadores a respeito da linguística, a gente também está falando de um determinado ramo, de um determinado pilar dentro da língua portuguesa, né? A linguística, ela vai estudar o comportamento social da língua. Ela não vai ficar muito preocupada com o que está certo e o que está errado, né? Ela vai, na verdade, olhar para o falante do ponto de vista mais amplo, dentro de um contexto social, histórico, né, regional, a situação de comunicação, e isso, quem falou aí de maneira muito brilhante, foi esse linguista e filósofo suíço chamado Ferdinand Saussure, tá? Bom, já que ele fala sobre os olhares sobre um objeto, nós vamos lançar aqui de maneira, né, meio rápida, os olhares gramaticais sobre um objeto, tá? Lembrando que é muito importante que a gente desconstrua alguns conceitos, né, que a gente faça, na verdade, uma desconstrução das nomenclaturas. Então, o que é gramática? A gente lida toda hora, né, com a disciplina da gramática, estudo gramática, tal, é uma das matérias lá na escola, no colégio, enfim, ela está tão presente, mas o que ela faz de verdade? Ela contém regras, né? A gente fala de um conjunto de regras que indicam o uso mais correto de uma língua, dependendo, lógico, da sua circunstância, né? Essa noção de correto tem a ver com a circunstância da produção de comunicação. No início, a gramática tinha como função apenas estabelecer regras quanto à escrita e à leitura. Só isso. É por isso que a palavra gramática, de origem grega, grama, significa letra. Alguns dos grandes pilares gramaticais que a gente vai olhar, para os quais a gente vai olhar aqui, para analisar um texto são a fonética, a morfologia, a sintaxe e a semântica, tá? Bom,
A gente viu o que é gramática. Um dos pilares da gramática é a fonética. E o que significa a fonética? Na verdade, a fonética busca fugir, ela tem a ver com a parte da sonoridade das palavras, né? E ela busca fugir daqueles ruídos desagradáveis, como ecos e cacófatos, que podem gerar um efeito de sentido diferente daquele pretendido pelo falante. E, em casos mais graves, sentidos inconvenientes, até mesmo obscenos. Olha o exemplo aqui. Ao distribuir as maçãs, contou que seria uma porcada participante. E esse por aqui, que é uma preposição lá na morfologia, e esse cada aqui, acaba funcionando, né? Porcada, quando a gente lê de uma vez, assim, acaba produzindo um som esquisito, né? E o que seriam os ecos, né? Então, isso que a gente viu aqui, quando uma palavra combinada à outra, na hora da gente pronunciar, né, ela gera um efeito de sentido diferente e um sentido também inconveniente, a gente também tem que falar dos ecos, né? O que seria um eco dentro de um texto? Quando a gente fica repetindo. Então, por exemplo, eu estou fazendo aquele texto e eu não paro de repetir o conector que, por exemplo, né? E eu nem prestei atenção naquilo. Isso é um eco, né? Aquela coisa repetitiva, tá? Então, a fonética é muito importante dentro da gramática, né? Desse guarda-chuva amplo que é a gramática. A fonética, ela busca o máximo de ritmo e sonoridade, tá? Dentro das palavras que a gente usa para produzir um texto. Bom, depois da fonética, a gente tem aí a morfologia, né? Então, trata, de um modo geral, do estudo da estrutura e formação das palavras. Ao estudar a morfologia, estudamos a formação de palavras através de elementos morfológicos, que são as unidades que formam uma palavra. Então, a gente tem que lembrar que tudo que a gente usa no nosso vocabulário, né, e o nosso repertório vai ficando cada vez maior, conforme as interações sociais vão aumentando, conforme a gente vai lendo mais. Então, o nosso léxico, o nosso vocabulário fica cada vez maior, e cada palavra que a gente usa, cada palavra pertencente ao nosso repertório, pertence a uma determinada classe de palavras, né? Cada palavra que a gente usa e cada palavra que a gente conhece possui uma determinada finalidade, né? Qual é a finalidade de um substantivo? O substantivo, ele faz o quê? Ele nomeia as coisas, nomeia os seres, né? O que faz, por exemplo, um adjetivo caracteriza um nome, né? Dá um sentido de qualidade para esse nome, tá? Então, na verdade, a gente consegue desconstruir todo o nosso vocabulário e colocar as palavras dentro de escaninhos que a gente vai chamar de classes. Cada classe tem uma determinada finalidade. Se a gente consegue, então, na verdade, entender qual é o sentido das nomenclaturas e entender qual é a finalidade, né, do que se trata cada uma dessas palavras aí esquisitas, morfologia, fonética, linguística, gramática, a coisa, ela fica, na verdade, mais palatável, né? A gente entende melhor. Depois da morfologia, que é um dos pilares, além da fonética, dentro da língua portuguesa, a gente fala da sintaxe, tá? Então, lá na morfologia, a gente olha para as palavras ali de maneira, né, muito isolada, cada uma pertence a um escaninho, a uma classe, com uma determinada função. Já a sintaxe, ela faz o quê? Ela combina, dentro da sintaxe, a gente fala de relações das palavras dentro de uma estrutura formada por verbo, né? E a estrutura formada por verbo é chamada de oração, e o conjunto de orações é chamado, por exemplo, de período composto, né? Quando tem só um verbo ou só uma oração, a gente chama de período simples. Tudo bem? Então, a morfologia olha isoladamente para as palavras, a sintaxe começa a produzir relações entre elas, tá? A semântica, que é algo que a gente tem cada vez mais que buscar entender, não tem um livro de receitas, porque ela tem a ver com o estudo do significado, né?
Incide sobre a relação entre significantes, tais como palavras, frases, sinais e símbolos, e o que eles representam, a sua denotação, o seu sentido dicionarizado, objetivo, a semântica linguística, estudo do significado usado por seres humanos para se expressar através da linguagem. Né? Então, na verdade, a gente está sempre buscando sentido dentro dos textos que nos caem nas mãos, dentro dos processos comunicativos entre os falantes. O que a gente mais busca é sentido, né? A gente procura dar significado para tudo na vida. Então, a semântica, por causa disso, ela não tem ali uma fórmula, né, para a gente definir. Nós estamos sempre buscando compreender, naquele texto ali é um texto mais narrativo, né? Então ele tem ali uma linguagem mais figurada, ele propõe uma ampliação de significados, não é mais aquela linguagem denotativa, com significado puro, né, do dicionário, o significado, ele pode ser outro, então você tem uma linguagem figurada, que propõe outros sentidos, a gente está sempre buscando essas coisas, né, senão a gente fica ali muito limitado para conversar, para interagir, né, para ler, tudo bem? Bom, então, já que a gente está falando dessas coisas tão importantes, é legal a gente perceber que os vestibulares, eles acabam se interessando muito por determinados gêneros, e um deles é a notícia, né? Pode ser notícia, pode ser artigo, lembra que a gente estava comentando lá no comecinho da oficina? Quer dizer, dentro do jornal, eu tenho vários gêneros, né? Então, a notícia, que se propõe apenas a transmitir informação, é um gênero. A história em quadrinhos, ou então a tirinha, que pode produzir ali uma ambiguidade, uma polissemia com uma determinada palavra, ela também pertence a um determinado gênero, né? Até os classificados dentro do jornal pertencem a um determinado gênero, tá? Então, não é só notícia. A notícia transmite informação. E um artigo de opinião que combina a informação com a argumentação? Tudo isso está presente naquela esfera de texto que é o guarda-chuvão aberto, que é a esfera jornalística, tá? Então, eu queria ler para vocês aqui um texto jornalístico que acabou servindo de referência para a segunda fase da FUVEST na prova de língua portuguesa. Se a gente olhar para esse texto, eu tenho certeza que vocês vão falar daqui a pouquinho, nossa, mas não tem muito mistério nisso daí, né? Naquilo que foi pedido, tá? Vocês vão conseguir perceber várias coisas que vocês já assimilaram ao longo aí da vida de vocês, da vida estudantil, né, da vida em família, da vida em sociedade, tudo isso. Então, olha só, o texto jornalístico, ele começa com para, e você tem o nome do autor desse texto, que é o jornalista Juca Kfouri. Ele escreveu para a Folha de São Paulo, para o jornal Folha de São Paulo, em 2014, né, e ele vai falar assim, olha, para. Numa de suas recentes críticas internas, a ombudsman desta Folha, ombudsman é aquela pessoa que cuida, né, das mensagens dos leitores que chegam até a redação do jornal. Isso agora é feito por e-mail, antigamente era por carta, mas a ombudsman, a princípio, trabalha no jornal para na verdade, ficar ali olhando, né, para a opinião do leitor, ver se ele gostou, não gostou, se ele tem alguma dúvida, se ele tem alguma reclamação. Então, apesar de ser um profissional de dentro da redação jornalística, ele vai olhar o ombudsman para a opinião do leitor em relação àquilo que ele está consumindo dentro do jornal. Tá? Então, a ombudsman desta Folha, porque ele trabalha, né, também para a Folha de São Paulo, Juca Kfouri, propôs uma campanha para devolver o acento que a reforma ortográfica roubou do verbo parar. Faz todo sentido. O que não faz sentido, o que não faz nenhum sentido é ler São Paulo para ver
o Corinthians jogar. Pior ainda que ler é ter de escrever. Lembra que a gente falou na fonética, da coisa do eco, né? Tem cacofonia, que a fonética pretende ali, né? Pretende desmanchar, e tem também os ecos. Eco é quando você tem lá uma palavra que veio de maneira repetida e poderia ter sido usada a outra no lugar, né? Para evitar aquela repetição. E aqui tem um eco, né? Para ver, tem um eco aí. Então, ele está fazendo, na verdade, ao mesmo tempo que um elogio à ombudsman, a essa profissional da Folha, ele está fazendo também, ao mesmo tempo, Juca Kfouri, uma crítica em relação ao problema que gera colocar o para do lado do para, tá? Vamos ver como é que a FUVEST abordou uma questão sobre essa abordagem aí do Juca Kfouri, tá? Então, a letra A diz assim: no primeiro período do texto, existe alguma palavra cujo emprego conota a opinião do articulista? Vejam, o texto jornalístico é esfera, né? Mas o texto que veio assinado é um artigo de opinião, porque está chamando o Juca Kfouri de articulista, que é o cara que produz lá o artigo assinado, o artigo de opinião. Né? Então, existe alguma palavra cujo emprego conota, revela, não de maneira dicionarizada, né? Mas de maneira ali figurada, a opinião do articulista sobre a reforma ortográfica? Justifique sua resposta. Bom, tem coisas para a gente desenvolver aqui, né? O que seria o primeiro período de um texto? Bom, a gente delimita o período dentro de um texto, aquilo que começa com letra maiúscula e vai até o ponto final, geralmente um ponto final, né? Ou um ponto de exclamação, ou um ponto de interrogação, mas uma pausa ali mais brusca, né? Então, aqui, o primeiro período começa em numa e vem até o verbo parar, tá? Será que tem alguma palavra aí que conota, demonstra a opinião do articulista, né? Será que tem alguma palavra aí carregada de qualidades, tá? De características, de qualificadores? Então, vamos lá. Numa de suas recentes críticas internas, a ombudsman desta Folha propôs uma campanha para devolver o acento que a reforma ortográfica roubou do verbo parar. Faz todo sentido, tá? Será que aqui no meio, até parar, né, na verdade, tem alguma palavrinha que foi usada num outro sentido que não o denotativo, que mostra a opinião do Juca Kfouri? Tem. E ela é o verbo roubou, tá? Então, na verdade, ninguém roubou nada de ninguém, no seu sentido literal ou denotativo, mas conotativamente mostra, né, que o Juca Kfouri, ele se posiciona contra a retirada do acento agudo no verbo parar, quando ele está conjugado, né, no presente do indicativo, tá? Então, São Paulo, para ver, a gente teria aqui o seguinte, ó, deixa eu colocar para vocês aqui, vamos ver se eu consigo, aqui, ó, deveria ser assim, né, olha, do verbo parar, para ver, tá? Então, se a gente pensar graficamente, tem todo um sentido para ter um acento aqui, né, no verbo parar, tá? E vem a reforma ortográfica e rouba, né? Retira o acento. Cai por terra o acento. Então, esse acento diferencial faz com que a gente entenda que o primeiro para é um verbo e o segundo para é uma preposição. A gente está falando aqui, então, da parte morfológica, né? Tá? Agora, o Juca Kfouri não está somente fazendo uma crítica ao roubo ou à retirada do acento agudo, que diferencia para do verbo de para da preposição. Ele está criticando também que sonoramente, foneticamente, para são iguais, né? Do ponto de vista da fonética, do ponto de vista do som que produz, você está falando de duas palavras que são idênticas, tá?
né? Então, elas passaram aí a ficar também homônimas, sem o acento, né? Elas são graficamente escritas da mesma maneira, elas têm sentido diferentes, mas na pronúncia também ficou igual. E não fica legal você produzir esse eco, né? Para. Não fica legal, tá? Bom, então a resposta na letra A tem a ver com essa questão da palavra roubou aqui, né? Que não tem que ser lida de maneira denotativa, dicionarizada, objetiva, mas que tem que ser lida de maneira conotativa. E esse roubou revela a opinião do Juca Kfouri sobre a reforma ortográfica. Então, ele se coloca contra a reforma nesse aspecto. Tá? Inclusive, a reforma ortográfica passou a vigorar, né? Não tem mais como colocar das duas formas, sem acento e com acento, ela passou a vigorar em janeiro de 2016. Então, tem que escrever sem o acento, o para do verbo, quando conjugado no presente do indicativo, tá? Bom, na letra B, a gente tem assim, ó. Para evitar o para, que desagradou ao jornalista, pode-se reescrever a frase São Paulo para ver o Corinthians jogar, substituindo a preposição, que é esse segundo para, né? Que nela ocorre, por outra de igual valor sintático semântico, ou alterando a ordem dos termos que a compõem. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Poxa, sempre dá para a gente fazer alguma mudança para evitar eco, né? Para evitar esse problema fonético no nosso texto. Afinal de contas, se trata de um texto jornalístico, né? Tem um artigo de opinião aqui, a gente tem que tomar cuidado com ele, né? Então, o para da preposição que está aqui tem um sentido de finalidade, né? Se tem um sentido de finalidade, dá para a gente pensar em São Paulo para a fim de ver o Corinthians jogar, né? Com a finalidade de ver o Corinthians jogar. E ainda dá para a gente mudar o posicionamento dos caras aí para tirar esse para do lado do para, tá? E se a gente falasse para ver o Corinthians jogar, vírgula, São Paulo para, dá para a gente pensar nisso também, tá? Então, sempre é possível buscar soluções para evitar cacofonias, ecos, repetições desnecessárias, né? Sonoridades lá desagradáveis e por aí vai. Não é muito difícil, né? Então, não tem um segredo essa questão aqui. O outro texto, já que a gente está falando aí da importância, né, da esfera jornalística, do texto jornalístico, tem uma outra questão também da FUVEST, né, na prova de língua portuguesa da segunda fase. Então, olha, examine a seguinte matéria jornalística. Sem teto usa topo de pontos de ônibus em São Paulo como cama. Esse é o título. Às 9 horas dessa segunda, 17, ninguém dormia no ponto de ônibus da rua Augusta com a Caio Prado. Ninguém a não ser João Paulo Silva, 42 anos, que chegava à 8ª hora de sono em cima da parada de coletivos. Aí, você tem dentro dessa matéria a fala desse morador, né? Tá? Desse morador de rua, ele diz assim: eu sempre durmo em cima desses pontos novos, é gostoso. O teto tem um vidro e uma tela embaixo, então não dá medo de que quebre. É só colocar um cobertor embaixo para ficar menos duro e ninguém te incomoda, disse Silva depois de acordar e descer da estrutura. No dia, entretanto, ele estava sem a coberta por causa do calor de matar. Por não ter trabalho em local fixo, capulata, ajudo numa empresa de carreto, faço o que dá. Ele varia o local de pouso. Às vezes é aqui no centro, já dormi em Pinheiros e até em Santana, mas é sempre nos pontos, porque eu não vou dormir na rua. Tá? Então, dentro dessa matéria jornalística, aqui a gente também pode pensar em qual é esse gênero, né? Matéria jornalística é a coisa mais genérica, né? É o tal lá, é a tal da esfera. Agora, o texto aqui tem a ver com uma reportagem. Por quê? Porque você tem lá elementos criados pelo jornalista, pelo autor do texto, mas você também tem o discurso direto, você tem a fala do cara que serviu ali como tema da matéria, né?
tá? Então, isso aqui se trata de uma reportagem. Bom, letra A, qual é o efeito de sentido produzido pela associação dos elementos visuais e verbais? Opa, linguagem verbal, linguagem não verbal, outras duas nomenclaturas, né? Linguagem verbal tem a ver com a combinação dos signos linguísticos, no caso, o nosso alfabeto, para compor os nossos textos, né? Agora, os elementos visuais fazem parte da linguagem não verbal, né? Então, a fotografia, ela revela muito sobre o tema, sobre a declaração desse sem-teto, tá? Então, na verdade, o nosso papel aqui na letra A é fazer a combinação, a relação e entender, né, o percurso figurativo dessa analogia, dessa semelhança que foi estabelecida aqui entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, tá? Então, quando tem aqui na letra A essa história chamada efeito de sentido, é legal a gente lembrar que efeito de sentido tem a ver com figuras de linguagem. Outra coisa tão estudada dentro da língua portuguesa, tão importante para entender literatura, né? Porque as figuras estão muito presentes nos textos literários. Então, aqui, ó, figuras de linguagem, tá? Então, o que que a gente tem? Olha os elementos visuais, né? Da imagem, a gente tem que olhar para a imagem agora. Os elementos visuais falam em conforto, em segurança, em beleza, né? Aqui os benefícios não são passageiros, eles vieram para ficar. Olha só, uma estrutura de vidro aqui, né? Uma cobertura também de vidro, para as pessoas ficarem ali esperando o transporte, né? Então, quer dizer, mudou-se, e também se faz aí uma propaganda positiva sobre essa mudança dos pontos de ônibus, que é uma iniciativa pública, né? Agora, não dá para a gente deixar de lado o fato de você ter um elemento aqui completamente estranho, né? Um elemento aqui inédito, que é o morador, não é o lugar dele aqui, né? E ele está ocupando esse teto. Ele está ocupando esse teto para poder se abrigar de alguma forma, né? Para poder deitar, para poder dormir, para poder descansar, e ele fala que ele busca ali para não dormir na rua, quer dizer, tem também uma preocupação com a própria segurança. Então, tem a questão de não ter um lugar mais apropriado na percepção dele para ficar, né? Então, ele busca ali uma segurança e vai para cima da cobertura ali do ponto de ônibus, né? Então, a associação que a gente tem que fazer é essa. Você tem esses elementos positivos propostos pela linguagem verbal, né, como conforto, segurança, beleza, que está aqui, né, nos painéis, como propaganda do Estado, né, para essa inauguração dos pontos de ônibus novos, e você tem também toda a estrutura metálica, de vidro, uma coisa mais moderna, tal, né, como construção ali para as pessoas pegarem os seus ônibus, né? E aí você tem esse elemento que, não, na verdade, é uma contradição, né? Você tem um morador que, na falta de um lugar melhor, buscou abrigo ali. Então, quando a gente fala de contradição, quer dizer, esse elemento que quebra, né? Que quebra uma orientação argumentativa, então tudo ali parece muito bom, e aí você tem essa oposição ali confirmada, né, no morador de rua, dormindo ali. Então, que figuras de linguagem que eu tenho como figuras de oposição? Uma delas é a antítese, né? Você tem uma antítese, você tem paradoxo, você tem oxímoro, tem lá suas figurinhas, preterição, você tem algumas figuras de linguagem. Agora aqui, a antítese, porque, na verdade, você tem o morador ali na sua realidade, né?
exercendo uma contradição, uma posição em relação à modernidade, à segurança, à beleza, ao conforto desse ponto de ônibus. Então, a gente vai chamar de antítese, certo? Então, a presença dele ali é um ruído a toda essa tentativa de mostrar que o ponto de ônibus é algo muito bom para a cidade, quer dizer, os problemas, eles são maiores, né? Não é só o ponto de ônibus, é a questão também social que está sendo ali exigida para nós, né? Para nós olharmos. E a letra B, e a letra B diz o seguinte: o vocábulo pra, presente nas declarações atribuídas a João Paulo Silva, é próprio da língua falada corrente informal, verdade, né? Então, a gente toda hora, pra, normal, dentro da variante popular, né? Sempre existe aquela dicotomia, aquela diferença entre o popular e o erudito, o popular e o culto, né? Só que ele fala de uma maneira mais coloquial, mais informal, e para preservar a fala dele na sua integridade, foi colocado esse pra. Afinal de contas, é uma reportagem que traz o discurso direto, a citação desse morador. Então, preserva-se o pra, né? Justamente como uma ideia aí também de respeito, né? Ao que a pessoa disse ali. Cite mais 2 exemplos de elementos linguísticos com essa mesma característica também presentes nessas declarações. Então, além do pra, ele fala aqui sobre calor de matar. Olha só, calor de matar é algo muito informal, né? Tudo bem? Ele fala também, tem que ser tudo retirado da fala, né, do João Paulo Silva. Ele diz aqui, ó, catulata, faço o que dá, isso é super informal. Não tem muito como ser diferente, né? Então não tem como você ficar ali floreando uma linguagem, artificializando a linguagem desse cara aí, tá? Então, o jornalismo, o que ele faz? Ele preserva a norma culta enquanto você tem lá um redator escrevendo. Quando ele vai reproduzir a fala de alguém, ele mantém os traços da coloquialidade. Tá legal? Então, aqui nós falamos um pouquinho sobre a importância, né, de alguns elementos dentro da língua portuguesa. Sistema complexo, mas não complexo de aprender, tá? Na verdade, é uma delícia estudar a língua portuguesa, né? O mais importante aqui é a gente desfazer essas ideias meio equivocadas, né? Esses estereótipos de que a gramática é difícil, né? Que a língua portuguesa é chata e por aí vai, tá? A gente está sempre em busca aí dos sentidos para as coisas, então quanto mais nós entendermos o significado das palavras, das expressões, a finalidade que esses grandes pilares dentro dessa disciplina tão bonita tem, mais a coisa vai fluir de uma maneira legal e a gente vai inclusive entender melhor as outras disciplinas, tá legal? Eu fico por aqui e deixo um beijo grande e um abraço para todos vocês. Essa foi a nossa oficina temática com a disciplina de língua portuguesa. Até mais.